já usualmente, cumprimentando, para mais esse encontro semanal. E dentro daquilo que nós nos propomos nesse início, de ciclo, e aí entendamos que consigamos, chegar até o final com essa mesma proposta, que é falarmos sobre os 10 princípios. Fizemos os 3 anteriores encontros, introdução, dando alguns conceitos, que vão nos ajudarem muito na compreensão desses princípios. Também dissemos que, em vez da gente seguir uma ordem agregativa do mais sutil para o mais denso, nós vamos começar do 10º princípio até estarmos em condição de falarmos sobre o primeiro, que é sobre a divindade. Hoje, retornando à fala anterior, eu não sei se vocês vão se lembrar, nós falávamos dos conceitos e dos níveis de interpretação da realidade. E por isso dissemos que a incorporação desses valores podem ser medida ou mediada por 3 níveis de compreensão. Demos aqui um exemplo para facilitar o entendimento de vocês a respeito do que entendemos como androgônico, cosmogônico e teogônico. Aí citamos figuras geométricas para facilitar esse entendimento. Então, esses níveis de interpretação que estamos aqui chamando de androgônico, cosmogônico e teogônico são relativização da nossa compreensão a respeito dos próprios desdobramentos dos princípios. E quando nós nos propomos aqui falar do 10º, até que a gente esteja em condição de falar do primeiro, que é sobre Deus, sobre a divindade, é importante que a gente comece pelos aspectos, ou pelo princípio mais denso. Ainda que seja o princípio mais denso, existem essas equivalências, e aí é bom que a gente retorne aqui ao exemplo que demos. Lembrando sempre que grau positivo é aquele mais periférico, então a interpretação e aprofundamento da realidade, mas num caráter bem externo. Então a gente poderia chamar esse grau de positivo. É como se a gente imaginasse um círculo, sendo que a fonte, o princípio espiritual estivesse no centro desse círculo, como se fosse um ponto, mas tudo que envolve esse círculo, que não está nesse ponto, são os aspectos androgônicos, pontuais, literais. Então tem uma interpretação muito próxima daquilo que nós compreendemos dentro do contexto humano. Ok? E o que está lá no núcleo, lá no centro, que é o pontinho, que nós estamos chamando da figura geométrica um ponto, seriam os aspectos essenciais, que são superlativos. Então, quanto mais perto da periferia, mais androgônico. Quanto mais próximo do ponto que está dentro desse ciclo, mais superlativo, mais espiritual. Só que aí tem um espaço que vai entre o ponto e a periferia. Então, se a gente imaginar aqui que tem um ponto no centro e a parte periférica, já que esse diz respeito aos aspectos androgônicos, e lá o ponto aos aspectos teogônicos, que diz respeito à divindade, existe essa lacuna, esse espaço entre a compreensão dos valores espirituais e a compreensão dos valores materiais, que é o ciclo. Esse espaço nós demos um outro exemplo que poderia ser a reta, que pode ser uma reta longa, que é um caminho maior até chegar no ponto, uma reta mais curta. Então, quanto mais próximo do ponto, maior a interpretação, maior aprofundamento no conhecimento espiritual teogônico. Tá bom? Da mesma forma, se um é positivo, o do meio, que é a reta, ele é relativo, assim como o ponto é superlativo. Então nós podemos falar sobre a mesma matéria, nós podemos aqui arguir o mesmo critério doutrinário, mas utilizando uma linguagem positiva, essa que está mais próxima de nós, que é ainda muito presa às crendices, ao regionalismo, como nós podemos falar sobre a mesma matéria num aprofundamento maior que diz respeito à espiritualidade, ou à essência do que estamos querendo enfatizar. Bom, compreendido isso, eu acho que nós podemos avançar. Então hoje vamos falar no primeiro grau a respeito do 10º princípio. Não sei se você se lembra, o 10º princípio é o retorno à essência. Lógico que só de falarmos assim, o retorno à essência, já dá para a gente ficar aqui discutindo 1 hora. Só que o meu tempo é curto, eu vou tentar ser bastante sucinto. Retorno à essência é a aproximação dos nossos genitores divinos. Quando nós falamos retorno à essência ou aos genitores divinos, nós estamos nos referindo aos senhores da luz. Quem já nos acompanha há mais tempo vai se lembrar que explicamos aqui para que a gente possa estar nessa condição de encarnar, nós criamos quantos corpos? 7.
E o corpo mais sutil dessa nossa manifestação é o psicossomático harmônico, que é onde está o nosso arquivo de toda a nossa realidade espiritual. Então, se nós estamos em busca dessa essência, que é a aproximação dos nossos genitores divinos, e aí existe uma relação entre nós humanos, encarnados, e os seres espirituais da luz que dirigem o processo evolutivo, nós precisamos compreender que retornar a conexão com esses genitores divinos é o mesmo que fazer o percurso evolutivo. E aí os mais atentos vão se lembrar que eu falei que assim como nós criamos 7 corpos, nós vamos ter que morrer 7 vezes. Nós vamos ter que perder esses corpos novamente para retornar de onde? Da pátria de origem. E que pátria de origem é essa? Reino virginal. Já explicamos aqui um mito bíblico, que existia lá o jardim do Éden, nós fomos expulsos do jardim de Éden, onde tinha lá Adão e Eva, e viemos parar aqui num plano de expiação, que a gente está chamando de superfície terrestre. Então nós saímos do lugar onde estávamos em consciência, una com a divindade, e fomos, por questão de experimentação, buscando nos exteriorizar, até que a gente pudesse hoje estar nessa condição de encarnar. Se esgotarmos as nossas reencarnações, nós vamos aprimorando a nossa percepção da realidade espiritual e vamos rompendo com as dimensões, rompendo com esses corpos que nós criamos. Então, para ser mais direto, nós precisamos morrer 7 vezes para voltar ao plano espiritual da qual um dia ou outro nós saímos. Nossa, é verdade isso, é. E aí, uma informação importante, quando nós nos referimos, né, a esses conceitos que são linguagens de interpretação ou aprofundamento da realidade, não importa se a nossa condição consciencial hoje ela é androgônica, ou se nós estamos muito apegados ainda às questões das realidades materiais, ou se ela é cosmogônica, relativizada. Nós não estamos tão apegados às nossas condições materiais, porque nós já conseguimos flexibilizar entre a nossa essência e a nossa realidade humana. Então a gente já conseguiu diminuir essa distância entre a realidade ou a dualidade, né, que falamos muito aqui ano passado, da nossa realidade espiritual e da nossa realidade material. Essa é a dualidade. É um espírito, em essência, que teve que utilizar de vários corpos para estar nessa condição de reencarnar. Então, é como se nós disséssemos que nessa condição que nós estamos, nós ofuscamos a nossa consciência a respeito do verdadeiro entendimento das coisas espirituais. As coisas espirituais, ela é intrínseca. A gente poderia até chamar de subjetivas. Mas as nossas questões materiais, elas são objetivas. Tem muitos de nós que reencarnamos aqui na matéria e ficamos exclusivamente presos nessa roda, como já explicamos aqui de Sansara, repetindo os mesmos erros, dado a nossa necessidade de experimentação. E aí ficamos muito apegados às questões da matéria, ao círculo, aspectos periféricos da própria essência espiritual. Então, quanto mais apegados às questões do corpo nós estivermos, menor será o nosso grau de compreensão, e aí, por que não dizer, estaremos jungidos à compreensão dos aspectos androgônicos. Então, nós deixamos de ser um espírito, como uma centelha divina, para sermos somente esse ser humano que encarna, tem que, como eu já falei aqui, sexo, estômago e intelecto. Se não girar nessas 3 situações, a gente não está satisfeito. Eu tenho que encher o estômago, tenho que fazer muito filho, e tem que ser muito inteligente para ser conhecido na humanidade. Se não for essas 3, está descartado. Minha reencarnação, minha experimentação humana não serviu para nada. Percebe? Que necessidade material da alimentação, necessidade de reprodução e até mesmo o psiquismo racional dentro do conceitos, né, que eu diria até acadêmico, humanos, são periféricos. Quando a Umbanda nos propõe a buscar a essência, que são os aspectos, que é o pontinho dentro do círculo, mas para que a gente consiga chegar nesse pontinho, nós temos que diminuir essa distância entre o círculo, que é desse tamanho, e encurtando ele, não descartando as realidades externas, até que o ponto esteja bem unido a esse círculo externo. E aí a distância entre o ponto e a periferia fica muito curta. Isso é quebrar a dualidade. Eu sou espírito, essência, o pontinho no meio, mas utilizo um corpo físico, que é a minha realidade material, mas preciso esforçar-me para que os aspectos essenciais espirituais não percam o sentido para a minha existência. E no conceito androgônico, retornar à essência quer dizer o quê? Buscar essa centelha, esse pontinho. Cada um de nós somos possuidores como os atributos espirituais.
Só que, toda vez que nós voltamos à matéria, nós temos um esquecimento temporário, que dura o tempo da nossa existência encarnada. Só que esse tempo da existência encarnada nos torna, desculpe a franqueza, um pouco mais ignorantes da nossa realidade espiritual essencial. E se nós não nos esforçarmos para não perder essa referência interna, nós ficamos presos às referências externas. Por quê? Somos subjugados pelos aspectos androgônicos. Então Deus para nós se torna um objeto de barganha. E para nós que somos cultores do santo, né, no bom sentido, ou seja, nós que veneramos os orixás que são os senhores da luz, esse ato de veneração tem a ver com a provocação da iluminação da mente, que é a ampliação da consciência. Estão me acompanhando? Ampliar a consciência é valorizar os aspectos essenciais espirituais. Mas muitas das vezes na condição de encarnado eu perco as referências. E como resgatar essa iluminação interior, se não dar relevância aos atributos espirituais? Com esforço. Aí nós começamos a relativizar as questões materiais do ponto de vista do sagrado. Já explicamos isso aqui. E aí a nossa vida passa a ter outro sentido. Nós diminuímos essa distância, quebramos essa dualidade, em que equivocadamente, numa ilusão, achamos que nós somos só esse ser humano. Mas quando nós começamos a valorizar os aspectos espirituais, nós conseguimos compreender que nós somos mais do que essa existência física. E que não vamos perecer pela temporalidade da matéria. Então nós começamos a sair dos aspectos positivos, pontuais, da existência humana, e começamos a valorizar, ou seja, saímos da temporalidade e começamos a valorizar os aspectos atemporais, que diz respeito à essência espiritual. E nós encurtamos a distância entre um conhecimento que é positivo e exclusivamente material, para que nossa referência seja a compreensão dos valores espirituais. E encurtar e diminuir isso. Então lembra que eu falei que o círculo, que são os aspectos externos relacionados à nossa materialidade, ainda que nós sejamos espíritos encarnados, vai diminuindo. À medida que nós vamos ampliando a nossa consciência, nós vamos fazendo o mergulho interno. Porque valorizar os aspectos essenciais que diz respeito ou é intrínseco a nós mesmos, é voltar-se para dentro de si. Resgatar os atributos é ampliar a compreensão das realidades. E dentre elas, a mais importante é a nossa essência divina. Isso é retorno à ancestralidade. Isso é retorno à nossa cidadania espiritual. Isso é conexão com os nossos genitores divinos. Por isso que a nossa cabeça, que é a nossa iluminação, a nossa consciência, está ligada por um desses 7 senhores da luz, que são representações da divindade. Por isso que nós temos a nossa objetividade chakras, núcleos de iluminação, para que conectados com essas fontes de luz, ou seja, os senhores da luz, a gente possa estar sempre em consonância com os aspectos positivos. Tudo que falamos aqui é uma interpretação de um grau positivo. Quer um exemplo mais próximo? Podemos, por exemplo, no caso das senhoras e senhoritas, imaginar que a mulher é só um objeto para reprodução, no sentido positivo, androgônico. Mas também podemos imaginar que ela representa uma natureza que permite, pela magia, trazer a vida ao mundo. Conhecimento relativo. Como mais, podemos entender que ela é um ser, um eterno, um ativo, passivo, do equilíbrio da lei do Espírito. Ela deixa de ser só a mulher para reproduzir, deixa de ser só a mulher que traz a vida ao mundo através da própria criação dos filhos, para ser um ser atemporal, em equilíbrio dos polos ativos e passivos. Aí, um exemplo simples, para que a gente possa entender a diferença de um conceito androgônico para um conceito superlativo ou teogônico. Querem outro exemplo? Dentro do próprio segmento da Umbanda, existe uma forma de se venerar esses senhores, esses genitores da luz, que são os orixás. Algumas escolas, inclusive umbandistas, entendem que venerar esses senhores da luz quer dizer barganhar com eles. Eu dou uma oferenda para eles e eu consigo manter minha cabeça forte. Sentido positivo.
Mas existe um outro conceito que já é relativizado, não precisa de dar o alimento para eles. Eu posso eu mesmo utilizar o alimento, através de uma oferenda, mas tem um risco. Dependendo do elemento que eu ofertar e que eu ingerir, eu posso contrair os males dos orixás. Um exemplo muito comum seria os senhores Omolus, né, dizendo que os filhos, né, de Obaloaê, ou os filhos de Nanã, ou de Yorimá, não podem ingerir o doboru, que é a pipoca estourada no dendê, que é uma oferenda para esse orixá. Mas se eles comerem o doboru, que é a pipoca estourada no dendê, eles vão contrair a doença do orixá Omolu. Esse é um sentido relativo. Agora existe um outro que, ainda no processo da oferenda, que a gente pode relacionar a oferenda não pelo preceito material, mas pela cabeça mesmo, como oferta à luz, que é essa busca da alimentação no aspecto da iluminação interior. Então, os meus órgãos de sentidos servem para aprimorar ou alimentar o meu espírito. Então, a minha visão consegue selecionar coisas boas para minhas imagens mentais, o meu ouvido começa a selecionar as coisas que eu quero ouvir, o meu olfato começa a se apurar nas coisas que realmente fazem bem para a saúde, a minha ingestão de elementos materiais tem um outro sentido, não só esse mesmo de sustentar a matéria. Perceberam o que eu disse? Então, esse é o primeiro sentido, que é o androgônico dentro do primeiro princípio. Na próxima terça-feira a gente volta valorizando os aspectos cosmogônicos ou relativos para que a gente possa aprimorar um pouco mais esse nosso diálogo. Saravá? Bom Rita.